Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom! Eu estou muito feliz pelos novos inscritos e quero aqui compartilhar com vocês, tá? E pedir que vocês continuem esse compartilhamento e também continuem dando aquele like. Assim, o algoritmo do YouTube ele vai interpretar e entender que este conteúdo ele é relevante. Por isso, né, o meu compromisso de trazer informações não somente da área gospel, mas também informações diversas que vão realmente agradar a vocês e que vão de fato fazer a diferença por meio de reportagens, né, com fatos. E agora eu quero entrar no assunto deste vídeo em questão, que é sobre o influenciador Felca. Ele fez uma denúncia por meio de um documentário bem robusto a respeito da erotização que está acontecendo por meio de doutrinação para com as crianças. Por isso nós devemos prestar atenção e eu vou entrar nessa reportagem que está lá no site da Bíblia Todo para que a gente possa entender a fundo o que é que ele está dizendo, o que foi que ele denunciou, tá? Para que nós possamos trazer isso para o nosso dia a dia e nos precavermos, porque as nossas crianças estão sendo sequestradas, tá? Por meio da doutrinação educacional e não é somente nas escolas, mas em todo o sistema de mídia. Então fique aí. Roda a vinheta que a gente vai direto para o que interessa. E é isso aí, meus queridos, nós vamos direto para o que interessa de verdade, só que antes eu quero passar para vocês, tá, um versículo que fica lá em Provérbios 22:6, só para a gente poder fazer essa pequena introdução, tá, e para que vocês entendam o assunto que eu vou entrar agora, que é muito interessante e muito urgente e importantíssimo. Sinceramente, é uma coisa que a gente já, como cristãos evangélicos que vem estudando há muito tempo, a gente sabe que há uma doutrinação no que diz respeito a isso, tá? Há muitos e muitos anos. Uma certa vez, um pastor chamado José Irion, ele fez muito, e se eu não me engano, acho que ele é um gaúcho, ele fez muitos vídeos, naquela época eram vídeos de VHS, né? Fitas VHS, para aqueles, não sei se vocês lembram, mas é da minha época, também não sou tão velho assim, mas videocassete de 4, 7 cabeças, e esse pastor José Irion, ele fez muitas denúncias por meio da sua pregação, a respeito de filmes, né, que vêm com mensagens subliminares. Eu acredito que vocês, né, dessa geração, da minha geração, já ouviram muito falar sobre isso, né? E ele já vinha alertando isso há muitos anos. E isso só vem, né, crescendo numa escalada muito grande, só veio aumentando os tentáculos daqueles que buscam justamente fazer essas mudanças na mente das crianças, tá? As crianças sempre foram alvo, porque é a base do conhecimento. A gente vai ler agora no Bíblico Logos aqui no nosso software, que diz o seguinte, eu estou na versão Nova Almeida, né? A NAA, que é a nova versão da Almeida atualizada, que fica em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 8, que diz o seguinte, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, gente, está muito fácil de entender, está muito claro, né? Que todo ser humano precisa ter uma doutrinação, na verdade precisa ter uma educação, né? E ter uma doutrina no que diz respeito, né, no que tange a questão do cristianismo, né, da crença de um Deus, de um Criador. E se nós ensinarmos os nossos filhos pautados pela Bíblia, certamente quando ele tiver adulto, mesmo que se ele desvie dos caminhos do Senhor, ele sempre se lembrará e nunca esquecerá, tá? E será muito mais fácil para resgatar uma pessoa como esta se ele se virar como um filho pródigo, tá certo? Agora a gente vai direto para a reportagem, porque eu também não quero demorar, né? A minha intenção é sempre esgotar o tempo, né? Mas se possível, né, sobrar tempo, que ainda é melhor, porque a gente consegue fazer mais exposições. Vamos lá para o site da Bíblia Todo, tá? O site da Bíblia Todo, que diz o seguinte aqui, ó. Escritora cristã alerta sobre riscos de fotos infantis após denúncia de Felca. Felca é um influenciador digital. Ele produziu um documentário, praticamente um documentário bem robusto, né, a respeito da erotização, né? Essas mensagens, essa doutrinação que vem por meio de mensagens subliminares através de uma grande mídia, de um grande consórcio, né? Tanto na área educacional quanto também na área de mídia,
para tentar de alguma forma fazer com que essas crianças cresçam, né, mas cresçam voltadas com a mente para um determinado tipo de ideologia. Então a gente vai direto na reportagem. Essa reportagem ela é nova, tá? E ela é de 11 de agosto. Então vamos lá. O youtuber brasileiro Felca publicou um vídeo intitulado Adultização, denunciando práticas ilegais de exploração sexual infantil que ocorrem através das redes sociais. O conteúdo, que já ultrapassou cerca de 27 milhões de visualizações, expôs casos em que menores foram utilizados para gerar engajamento e lucro online, tá? Desencadeando investigações policiais e do Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Então já há uma investigação por trás disso, né? E há sempre delegacias que estão sempre recebendo denúncias, né? E estão investigando. Mas ele acabou fazendo, né, um trabalho próprio e através por meio de fontes, né, entrou num trabalho muito grande e fez o documentário. E se eu não me engano, pelo que eu estou vendo na reportagem e as outras que eu acabei de pesquisar, ele também está recebendo até ameaças, né? Ele participou de outros podcasts, né, e estava até, acho que, se eu não me engano, em algumas emissoras de TV, porque o conteúdo ele é muito grande e é uma denúncia muito séria. É por isso que nós devemos cuidar das nossas crianças e não simplesmente dar um tablet para ele ou um celular e esquecer. Você até pode fazer, mas tem que estar sempre alerta, sempre de olho, porque há muitos conteúdos criados por outros influenciadores e que, infelizmente, são influenciadores de esquerdas com pensamentos marxistas, né, e fazendo todo tipo de torpeza. E se você não estiver acompanhando, o seu filho vai acabar absorvendo coisas que não são boas para ele, né? Principalmente na idade das crianças que não têm uma maturidade emocional para lidar com esses assuntos. Então vamos lá. Entre os exemplos citados está o do influenciador digital com mais de 20 milhões de seguidores, acusado de expor uma adolescente desde os 12 anos de idade em vídeos considerados sexualmente sugestivos e inadequados para menores, né? Conforme o youtuber, a jovem também participou de apresentações para público adulto, levando questionamentos sobre a responsabilidade dos responsáveis legais e sobre a atuação dos órgãos fiscalizadores. Mais uma vez aqui, então são os tutores, né? Nós, pais e mães que detemos, né, essa autoridade, né, essas prerrogativas, né, de pais biológicos, né, de conduzir os nossos filhos, né, a algo bom, a algo melhor no dia a dia, né? Então, esses detentores desses direitos devem, de certa forma, tomar cuidado com seus filhos. E aqui nós vemos que o assunto ele é muito delicado e de muita e de extrema responsabilidade. A rede internacional e exploração digital. Vamos lá. No vídeo, Felca também expôs a existência de uma rede internacional de pedófilos. Então sempre há, né, pessoas com este perfil, né, se utilizando de artifícios para chegar a essas crianças. Que utiliza códigos e canais privados, como no aplicativo Telegram, para compartilhar material ilegal. Ele afirmou que criminosos aproveitam algoritmos de redes sociais para encontrar fotos e vídeos aparentemente inocentes de crianças, muitas vezes publicados por familiares, e transformá-los em conteúdo explorado em comunidades criminosas. Então há muita gente de fora, né, de olho nesses vídeos, nessas fotos, e é uma rede internacional e muito, né, grande e criminosa, né, que é voltada justamente para a prática, né, de crianças, né, de conteúdo que é um conteúdo que é uma coisa horrorosa, né, voltado para as crianças, né? Então eles querem sequestrar essas crianças. A gente sabe que há redes internacionais de prostituição e também de pedofilia, né? E o mundo digital acaba proporcionando e potencializando os tentáculos dessas pessoas que utilizam-se das redes sociais para praticar esse tipo, né, de crime.
Um levantamento da SaferNet, divulgado em 2024, apontou que mais de 1,25 milhão de brasileiros participaram de grupos no Telegram voltados à distribuição de material de abuso sexual infantil, né, prática considerada crime pela legislação brasileira. Então, você tem receptadores para esses tipos de conteúdos, né? E você também tem pessoas que acabam replicando esse tipo de conteúdo. Então, se há receptores, né? Então, essas pessoas, elas acabam fomentando esse tipo de trabalho, esse tipo de crime, né? Movimentando esses materiais e milhões de reais também. Então, aí também envolve dinheiro, né? Numerários, porque alguém ganha com isso, com essa rede, né? Não é somente uma rede de prostituição, mas de aliciando crianças, né, para esse tipo de prática. Aqui tem um alerta aos pais. Após a repercussão das denúncias, a escritora cristã Vitória Reis fez um pronunciamento em vídeo alertando pais e responsáveis sobre a exposição de menores na internet. E ela fala aqui, ó, abre aspas, tudo que ele traz no vídeo é verdade e é importante que nós estejamos alertas, fecha aspas aqui, afirmou ela. Vitória, que atua em defesa da infância e contra a sexualização de menores, listou cuidados práticos como evitar publicar imagens que revelem partes íntimas, fotos de crianças em momentos de alimentação ou em posições que possam ser interpretadas de forma inadequada por pessoas mal intencionadas. E aqui ela fala, ó, abre aspas novamente para ela, não sabemos quem está do outro lado, não sabemos o que as pessoas podem fazer com esses vídeos, destacou. E aqui é importante, porque hoje em dia as pessoas acabam divulgando muito de si na internet e nas redes sociais. Então, aonde elas vão, o que elas estão fazendo, elas estão postando. Então, de uma certa forma, as pessoas estão expondo as suas privacidades e apontando para os criminosos o que elas estão fazendo, né? E tem pessoas, né, consideradas psicopatas, né, de vários graus e níveis, que basta uma foto, né, para ser mal interpretada por eles e levarem aí essas pessoas a produzirem conteúdos, né, e a procurarem fotos nesse sentido. E por isso é que ela acaba alertando, pode até parecer uma bobagem, mas isso realmente é sério. Psicopatas, pessoas que agem, né, nesse sentido, com esse grau de distúrbio, né, com vários transtornos, essas pessoas interpretam fotos, principalmente de crianças, e acabam querendo, sensualizando isso. Então isso é algo muito, muito grave, né? Nós temos que ficar atentos com isso aí. Ela também reforçou que pais podem registrar momentos com os filhos, mas sempre com atenção à privacidade e segurança digital, utilizando configurações restritas e evitando exposição pública desnecessárias. Então, pais, é muito importante que a rede social ela é muito boa, né? Mas você deve saber o que você vai postar. Tem que fazer restrições, tá? Para que não haja, porque assim como há pessoas boas na internet procurando amizade, né, procurando compartilhamento, querendo se socializar, se misturar com as pessoas, o psicopata ele também age da mesma forma, ou então os olheiros, né, há outras pessoas que trabalham para esses tipos de pessoas que cometem crimes, a esse tipo de rede, é uma rede organizada e criminosa, então esses caras possuem olheiros, né, e que ficam não somente no meio público, na área social, né, participando da vida das pessoas, mas também no mundo digital, e principalmente no mundo digital, porque a geração de hoje tem ficado muito reclusa, né, em casa, e muito dependente dessas mídias digitais, dessas redes sociais, né, procurando like, procurando se promover, e aí que mora o perigo, porque essas pessoas não sabem quem está do outro lado, né, e existe uma rede criminosa com um aparato muito grande para poder se produzir isso, tá? Esse Felca aqui tem a rede social dele e o vídeo está exposto, vocês podem acessar, tá? Eu conseguindo já esse link, eu também vou ver se eu consigo deixá-lo no vídeo, né, de forma compartilhada para que vocês acessem. Essa foi a reportagem, tá, da Bíblia Todo. E aqui eu vou ler o último trecho que ela diz o seguinte aqui, ó. Crianças como produtos. Vitória também criticou a transformação de menores em produtos
para lucrar nas redes sociais. Crianças não é brinquedo, ela dizendo, não é produto e nós precisamos vigiar com isso. A internet não é lugar de criança produzir conteúdos para likes e visualizações. Isto é prejudicial para o desenvolvimento saudável, declarou ela. Também concordo. A escritora finalizou pedindo orações pelos que denunciam tais crimes. Aí ela fala, ore pela vida e alma dele. Felca, né? Porque só Deus sabe o que enfrentamos do lado de cá por levantar pautas como essa. E há em outros jornais, né, que informando que realmente ele começou a receber ameaças por causa dessa denúncia, porque, como eu disse, é uma rede criminosa e há muita gente, muito peixe grande, pessoas que se promovem com isso e que são consumidores, tá, desses conteúdos pornográficos voltados, né, que trabalham com crianças, né, e isso é um crime porque você é como se fosse um estupro, porque você está sequestrando e você está invadindo, né, essa área sexual de uma criança que não tem estrutura para isso, né, e isso cabe aos pais ao longo do desenvolvimento de uma criança fazerem pontuações a respeito de uma vida sexual saudável para os seus filhos, tá certo? Gente, quero agradecer aqui os likes de vocês e também agradecer aí o compartilhamento e quero pedir para que vocês prestem atenção, quero fazer um pedido aqui de coração, eu também sou pai, então para que vocês prestem atenção nos seus filhos, tá? Nos filhos de vocês, não deixe os filhos de vocês à mercê de um aparelho eletrônico, porque ali há tanta coisa, né? Não é que é uma terra sem lei, mas mesmo que já tenha regulação desde 2014, tá? Pelo Marco Civil da Internet, ainda há produções de pessoas que fazem N tipo de vídeos procurando fazer like, e as crianças, infelizmente, elas querem também participar disso, só que elas não têm estrutura, né, emocional para filtrar, né, e dar as tratativas necessárias para esse tipo de vídeo e acabam absorvendo tudo o que vem. Isso acaba virando uma poluição, né, mental para essas crianças, e ao invés de estarem aprendendo aquilo que realmente importa e é relevante, como conteúdos didáticos, acabam aprendendo muita bobagem e isso acaba dificultando o aprendizado dessas crianças. Então, vamos prestar atenção e vamos orar pelas nossas crianças, tá? Fiquem com Deus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam convosco e até o próximo vídeo. E mais uma vez, muito obrigado pelos compartilhamentos e pelos novos inscritos. Um abraço. Tchau, tchau.